Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer discernir o que Deus tem para a sua vida? Por mais que nós desejemos que Deus faça as coisas para nós, há coisas que não compete a Deus fazer, compete a gente, exatamente. E se é minha responsabilidade de fazer determinadas coisas, eu preciso fazer para atrair o favor de Deus, para atrair as bênçãos de Deus na minha vida. O favor de Deus é extraordinário na vida de uma pessoa, porque leva ela a um fluxo de vitória, de milagres, as coisas funcionam de maneira rápida, tudo é acelerado, os tempos são acelerados, as conexões chegam, as bênçãos chegam, as portas se abrem. No entanto, para que eu tenha acesso a esse mais de Deus, a essa graça maravilhosa, existem 3 coisas que eu preciso fazer. A primeira delas é a iniciativa. Assim como Ruth teve a iniciativa de se aproximar de Boaz e de fazer as instruções que a sua sogra Noemi havia dado a ela. Ela seguiu as instruções, ela teve uma iniciativa. Sabe, algumas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não temos a iniciativa de fazer. Eu vejo isso muito quando eu entrego responsabilidade para as pessoas. Tem gente que tem iniciativa, sabe, de fazer as coisas, não, vamos pegar e vamos fazer. E tem outras que você tem que estar sempre mandando, sempre dizendo, faz isso, fulano, faz isso, ciclano. A pessoa não tem uma iniciativa. Ela vê as coisas para fazer, mas ela não pensa em fazer. Ela não pensa em fazer, é como se ela estivesse no próprio mundo dela. Se nós queremos ser pessoas que alcançam grande favor na vida da parte de Deus, nós precisamos ter iniciativa, sabe, de fazer até mesmo aquilo que ninguém está fazendo. Iniciativa de fazer coisas diferentes, iniciativa de inovar, porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, tenho certeza que a maioria das coisas não seria feita. Porque Deus levanta cada pessoa para um propósito específico. Ou seja, Deus dá a porta e cabe a mim bater na porta. Deus me mostra o caminho, mas eu tenho que trilhar aquele caminho. Sabe, Deus não vai fazer tudo por você. Tem coisas que você tem que ter a iniciativa de ir, de fazer. É que nem certa feita uma mulher veio pedir oração e ela disse assim para mim, profeta, eu sou o tipo de pessoa que não consigo me relacionar com ninguém, eu vou do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da casa para a igreja, da igreja para casa. E eu perguntei para ela, você não consegue se relacionar com ninguém? Ela disse não. E eu disse para ela, e você tem participado até mesmo, sabe, das reuniões da igreja, das festas de aniversário das pessoas? Você tem tido essa iniciativa, sabe, de participar de grupos, de buscar amizades, de conversar com alguém? Ela disse, não, eu sou muito tímida. Eu disse, aí está o problema. Você não tem uma iniciativa de conhecer as pessoas. Eu disse isso para ela numa escola de profetas. Quando foi na outra escola de profetas, ela já estava noiva de um rapaz que ela conheceu e ela teve a iniciativa. Ou seja, tem coisas na nossa vida que a gente tem que ter a iniciativa. Sabe, ninguém precisa estar pedindo para nós temos que ter aquele, eu posso dizer, pressentimento, sabe, de fazer determinada coisa e fazer. Realmente ter a iniciativa de fazer uma coisa nova, sabe, de mudar totalmente e de ter uma outra mentalidade. Eu me lembro que, e isso foi uma experiência muito boa para mim, eu tinha 19 anos de idade mais ou menos, e a igreja que eu estava congregando estava para fechar uma congregação. Eles fizeram a reunião, eu estava junto na reunião, e eles fizeram a reunião dizendo que a congregação estava dando muito custo e que as pessoas não estavam indo e que a igreja estava precisando enxugar gastos, então iriam fechar aquela congregação. E foi perguntado o que cada um achava das pessoas que estavam ajudando na obra.
E um a um foi dizendo que se estava dando muito gasto, então não era a vontade de Deus, e o outro dizia, eu acho que esse lugar não é bom para a igreja. E aí foram, na época ainda que eu cuidava da igreja, que eu era pastor. Quando chegou a minha vez, me perguntaram o que eu achava. Eu disse, eu quero uma oportunidade para poder ministrar nesse lugar. Eu quero assumir, e se faltar para o aluguel, eu coloco do meu próprio bolso, eu disse. Só que eu não tinha condições de colocar do meu próprio bolso. Mas mesmo assim eu abracei a causa e assumi essa congregação. Em 3 meses, não cabia mais o número de pessoas dentro daquela congregação. Nós pegamos um salão maior, um galpão maior, para 200 pessoas o galpão. E rapidamente aquele galpão também encheu. Eu sei que em 6 meses, aquela congregação que era pequenininha se transformou em uma igreja muito grande, muito pujante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que ter a iniciativa para assumir responsabilidades. Quando ninguém quiser uma coisa e você sentir que Deus está lhe entregando aquela oportunidade, porque esse lugar para mim foi um treinamento. Foi uma maneira que Deus me deu, sabe, de buscar estratégias, uma maneira que Deus me deu de entrar na rádio, porque nesse tempo eu entrei na rádio também. Tudo isso começou a acontecer. Eu me lembro, inclusive, que nós fazíamos programa numa rádio pequenininha, e eu fui na rádio, eu morava no interior, eu fui na rádio mais ouvida da cidade e comecei a bater na porta. Eu fiquei 3 anos batendo na porta dessa rádio, até essa rádio me abrir a porta para que eu pudesse falar, sabe, ali naquele lugar. E os valores que eles me passavam eu não podia pagar. Então eu comecei, sabe, a bater, a cada 3, 4 meses eu perguntava, e aí, vagou um horário? Porque a minha conversa com eles era a seguinte, se vagasse um horário barato, eu queria esse horário. E foi o que aconteceu, vagou um horário barato depois de 3 anos e eu entrei dentro dessa rádio. E muitas coisas começaram a acontecer quando eu entrei nessa rádio. Foi a preparação de Deus para a minha vida. Ou seja, a gente tem que ter iniciativa, sabe, de fazer as coisas, de ser uma pessoa que queira inovar, que queira ser uma pessoa que alcança o favor de Deus. Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti nossos pedidos de oração agora e te pedimos novos começos, novas portas e muita saúde. Apresentamos diante de Ti, Pai, nossos pedidos de oração e te pedimos, libera do Teu poder agora. Nós queremos o fluxo divino, sendo liberado sobre nós, a unção de Deus, sendo liberada sobre a nossa vida. Vem, Senhor, sobre nós e libera do Teu poder, libera da Tua graça sobre a nossa vida. Oro, Senhor, para que essa semana seja uma semana de milagres, uma semana de prosperidade, uma semana de respostas, uma semana onde as portas se abram para nós, as portas do Senhor. Oramos, Pai, por uma semana de favor, por uma semana de milagres, por uma semana de grande conquista. E que todo tipo de atrapalho na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, caia por terra. Eu digo, escuta aqui, Satanás, todo tipo de ataque espiritual a essa família, aos negócios dela, aos filhos, ao casamento, eu digo, saia agora do caminho dessa pessoa. Também oramos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que as queimadas cessem em nome de Jesus. Envia chuva, Senhor, para a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, aonde necessita de chuva, Senhor, que a chuva venha. Nós oramos em nome de Jesus Cristo também, Pai, por toda pessoa que está passando por um momento ruim, talvez pelo pior momento da sua vida. Jesus Cristo é Redentor e eu quero declarar que essa pessoa vai ser resgatada agora, assim como Boaz resgatou a Ruth. Jesus Cristo vai resgatar a vida de cada pessoa que está passando pelo pior momento da sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, o Deus que liberta,
O Deus que tira das garras do inimigo, das garras da dificuldade, das garras da crise, agora está trazendo transformação na tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que a mão do Senhor está sobre a tua vida e o Senhor te arranca agora de todo tipo de opressão. O Senhor te tira de todo lugar de dificuldade, de dor e de sofrimento. Eu profetizo em nome de Jesus que a mão do Senhor está sobre a tua vida e o Senhor te fará prosperar em todas as coisas. Declaro rompimento, vitória, milagres, avanço na tua vida no nome de Jesus Cristo. E digo a todo câncer, a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor nas pernas, dor nos braços, na coluna, renda-se a Jesus Cristo. Por suas pisaduras fomos curados e sarados. Também oro por todo tipo de alergia, por todo tipo de problemas na pele, que haja saúde agora, que a pele dessa pessoa seja como a pele de um bebê, totalmente restaurada, totalmente curada em nome de Jesus. E que toda inveja contra a tua vida, toda difamação, mentira, invenção contra você, todo tipo de ataque, de levante contra a tua vida, eu dou ordem agora que por 7 caminhos bata em retirada e declaro: todas as promessas de Deus vão se cumprir e que nesse tempo de oração Deus está trabalhando na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.